Eu sou o pastor Valdir Paz e chegando aqui com mais uma porção da palavra de Deus para nossa para nossa edificação nesta noite. Então eu gostaria desta noite, né, de louvar a Deus por mais essa oportunidade e gostaria também de deixar aqui a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que está agora nos vendo e nos ouvindo, né? E nesta noite eu chego aqui com mais um assunto importantíssimo para nós, assunto esse dentro, né, da palavra do Senhor. E eu vou estar aqui nesta noite falando sobre dons espirituais. Eu gostaria de estar falando sobre esse assunto nesta noite, haja vista a gente tem visto alguma coisa, algumas coisas referente a isso, né? E longe de mim ter a pretensão aqui de que a fé na palavra de Deus, ela, principalmente neste assunto tão importante, seja de todos. O bom seria que fosse. Porém, há aqueles que creem, aqueles que não creem, mas já deixando aqui que o crer ou não crer não tira a verdade da Bíblia, não é verdade? O crer ou não crer não tira a verdade da Bíblia. Então, eu gostaria de estar falando aqui, né, porque é algo bastante comentado, e hoje a gente está vendo isso que está sendo comentado, inclusive aí na mídia, nas redes sociais, e a gente precisa trazer luz a este assunto também. Haja vista que são assuntos que estão aí, né, que estão alcançando aí várias pessoas dentro do meio evangélico e uma com talvez uma compreensão errada ou uma explanação errada sobre este assunto, ela vai trazer aí um regresso da fé, não é verdade? Um regresso da fé. Ora, eu gostaria de estar lendo aqui um texto e você que está me acompanhando agora, se você puder nos acompanhar, esse texto está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, aonde o apóstolo Paulo ele vai estar dando um ensinamento sobre os dons espirituais. Hoje estão contestados, né? Uns negam a veracidade dos dons espirituais, né? E nós vamos ver aqui uma autoridade no assunto. Eu não me acho capacitado para trazer este assunto aqui nesta noite. Tem pessoas aí bem mais capacitadas do que eu, mas eu resolvi trazer esse assunto até porque na realidade eu faço parte dele, né? Eu faço parte dele. Além de crer, né? Eu faço parte dele. Por quê? Porque a gente a gente vê a manifestação desses dons hoje no nosso meio e, como eu já falei, principalmente na minha vida. Eu não estou falando aqui de algo que eu estou vendo de alguém, ouvindo, não. Estou falando aqui de testemunho pessoal, né? Estou falando aqui de algo que eu vivo. Mas eu acredito que tem pessoas
que tenha mais capacidade do que eu, mas eu gostaria de estar contribuindo aqui com alguma coisa para esclarecimento de dúvidas, edificação espiritual e incentivo a buscar. Então eu vejo este homem aqui, que é, eu posso dizer, a maior autoridade neste assunto, e apóstolo Paulo. E então nós vamos lá para 1 Coríntios capítulo 12, né? Aleluia, a partir do versículo de número 1. Você que tem a Bíblia aí na sua mão, você que está me acompanhando aí, e você que tem dúvida, né, dúvidas em relação a este assunto, você pode pegar a sua Bíblia agora e me acompanhar, em nome de Jesus. Até 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1, ensinamento do apóstolo Paulo, que diz assim: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que quando erais gentis, deixáveis levar-vos aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então, nós vemos aqui a veracidade dos dons espirituais. Nós vemos aqui que isto aqui não é uma invencionice, como muitos aí tentam colocar na mente de algumas pessoas, invencionice dos pentecostais. Não. Isto é verdade bíblica. Isto aqui é real. Isto aqui é algo que Deus, ele deu para a sua igreja, para capacitar a sua igreja no quesito pregação do seu santo evangelho. Então, eu tenho visto algumas pessoas aí, até mesmo criticar o meio pentecostal em relação aos dons espirituais. Chega até mesmo algumas pessoas até, às vezes, fazer algum tipo de crítica sarcástica. Só que a palavra de Deus, e ela que é a nossa regra de fé e prática, não é a palavra do teólogo fulano de tal, não é a palavra de... Não. É a Bíblia. O cristão verdadeiro, ele tem a Bíblia como o seu manual de prática e de fé. Então, aí já não cabe, na realidade, a questão do achismo. Hoje a gente vê muito achismo. E às vezes o achismo até com uma pretensão, um achismo pretensioso do saber.
Não, é porque eu estudei, é porque eu isso, que eu aquilo. Então, o que eu falo é a verdade. Mais uma vez, eu gosto de usar essa passagem bíblica, a qual ela fala: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Primeiro, a verdade que liberta é Cristo. A palavra que liberta é a palavra do Senhor. Então, veja bem o que acontece. Aí a gente olha para dentro da palavra de Deus e aí a gente vai ver essa verdade. Isto é uma verdade. Como eu já falei, isso não é um invencionice dos pentecostais. Isso aí é verdade bíblica. Agora, o crer ou não vai de cada um. A Bíblia diz que a fé não é de todos. Não é verdade? A fé não é de todos. Mas eu também não posso também desmerecer aquilo que eu não conheço. Nem porque eu não creio, e deveria crer porque está aqui na palavra de Deus, porque tem tantas pessoas acreditando em tantas coisas aí que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então nós deveríamos crer na palavra de Deus. Mas, como eu já falei, a fé não é de todos. Porém, nós vemos aqui que é uma verdade bíblica. Uma verdade bíblica. Embora hoje, a geração que nós estamos vivendo, as pessoas hoje deixaram de lado, deixaram de buscar estas coisas. Deixaram de buscar as coisas de Deus. Estão mais preocupados com as coisas terrenas. Estão preocupados com o dia da manhã, a conquista do carro novo, da casa própria, do emprego melhor, e já não se preocupa em buscar as coisas de Deus, como os nossos irmãos no passado. E aí a gente vê hoje, né, os crentes saudosistas, alguns crentes saudosistas, dizendo que antigamente acontecia isso, que antigamente Deus fazia isso, mas antigamente o povo também tinha interesse de buscar a Deus. Antigamente, o povo tinha interesse de buscar as coisas de Deus. E o próprio Deus diz na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, mas está aqui e alguém pode dizer: não, mas isso aí foi para aquela época. Ora. Então eu tenho que acreditar também que o evangelho da salvação foi para aquela época. Não é para nós. E aí é o mesmo perigo que eu estava falando outro dia, sobre a questão de negar a ressurreição de Cristo. Se negou a ressurreição de Cristo, resta o que então? Qual é a esperança para o homem? Qual é a esperança de salvação? Qual é a esperança de ressurreição, de vida eterna? Nenhuma. Então, veja bem o que acontece. Mas é para aquela. Não. E aí a gente vai ver, entrar aqui na palavra de Deus, a gente vai ver que a coisa não é bem assim. Né? Você que está com a sua Bíblia na mão, abra primeiro em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 37 a seguir. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 37 a seguir. Está escrito assim: ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos
e a todos que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, isso aqui já joga por terra o argumento de alguns por aí. Eles não creem e querem que os outros também não creiam. Mas a verdade bíblica não é essa, a verdade bíblica está aqui. Pedro, ele estava fazendo um discurso agora, logo após o acontecimento do derramamento do Espírito Santo, e as pessoas ali, alguém estava admirado, outros estavam zombando, e Pedro estava discursando. E ele começou a falar, ele começou a mostrar que aquilo era o cumprimento, né, do que Deus havia prometido. E ele começou através disso, ele começou a trazer uma pregação. Ele começou a trazer ali verdades que as pessoas não conheciam. E uma vez eles ouvindo Pedro, o que acontece? O Espírito Santo começa a atuar na vida daquelas pessoas. Porque não é a eloquência do homem, não é a capacidade intelectual ou a capacidade ou a oratória, né? Aleluia, que o homem tem. Mas, para acontecer o que aconteceu aqui, é só a ação do Espírito Santo. Quando Pedro agora estava pregando, o que acontece? O Espírito Santo agora vai e começa a trabalhar no coração e na mente daquelas pessoas. E começa a convencer eles. O homem não convence homem, meu irmão. O homem não convence homem. Em quesito para salvação, em quesito para conversão, o homem não convence homem. Quem convence é o Espírito Santo. Não adianta eu achar que o meu diploma lá do seminário, o meu anelzão no dedo, as minhas palavras bonitas de ênfase, eu até não tenho esse problema, que eu sou aí da roça mesmo, não é verdade? Eu sou da roça, eu não... E não estou aqui para me apresentar, estou aqui para apresentar Jesus, apresentar Cristo ressuscitado às pessoas. Eu não estou aqui para trazer ninguém a mim, atrair ninguém à minha pessoa. Não, eu estou aqui para levar, o meu papel como pastor é levar as pessoas ao Senhor Jesus. Então, Pedro ali, e é bom lembrar que Pedro não estudou em faculdade, Pedro, como já falei, não tinha anel no dedo. Não. Pedro era homem, como a Bíblia diz, indultos. Era homem sem um conhecimento secular vasto. Pedro era pescador. Tanto é que eles admiravam com a sabedoria que eles falavam, porque conhecia eles. Sabia que eles eram pescadores. E como tal, não tinha um estudo secular, podemos assim dizer, para expressar tamanha sabedoria. Mas eles não tinham estudo, não tinha anel no dedo, mas tinha o Espírito Santo na vida deles. E Pedro agora começa, e agora eles perguntam: varões, o que nós devemos fazer? Pedro começa a falar para eles ali qual o primeiro passo que eles tinham que fazer. E aí ele vem e diz: quando vocês fazerem isto, aí vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Vão receber o dom do Espírito Santo. Porque o que aconteceu aqui em Atos dos Apóstolos, meu irmão, não vamos confundir batismo com o Espírito Santo com o Espírito Santo. Ora, os discípulos, quando estavam com Jesus, Jesus soprou sobre eles. O Espírito Santo e falou: olha, receba o Espírito Santo. A quem vos perdoar serão perdoados, a quem vocês reter serão retidos. Eles já tinham o Espírito Santo. Assim como todo cristão.
Assim como aquela pessoa, quando ele aceita Jesus como seu verdadeiro Salvador, ele, ele agora recebe o Senhor, ele crê no Senhor. O Espírito Santo ele vai agora fazer morada na vida daquela pessoa. Se não for assim, não há mudança. Outra coisa, método, disciplina. Não muda o homem. Quem muda o homem é a ação do Espírito Santo na vida dele. Então, o crente, quando ele recebe a Jesus como seu Salvador, o que acontece? O Espírito Santo passa a habitar nele, passa a morar nele. É aonde que vem a mudança de vida. Aonde que vem a mudança de vida. A pessoa agora já não tem prazer mais naquelas coisas erradas, porque ele tem o Espírito de Deus dentro de si. E o Espírito Santo vai guiar ele para as coisas de Deus. É onde a pessoa agora, que antigamente ele tinha prazer de estar na porta de um boteco, na mesa, lá tomando a sua cerveja, ou estar aí em outros lugares aí fazendo coisas, né, não tão decentes, mas agora ele não tem prazer mais nessas coisas. Agora ele tem prazer de quê? Ele tem prazer de estar na casa do Senhor. Ele tem prazer de estar buscando a meditação na palavra de Deus. Ele tem prazer na oração. Ele tem prazer no louvor. O que é isso? O Espírito Santo na vida da pessoa, fazendo esta mudança. Fazendo esta mudança. É por isso que Romanos 8, o que está escrito lá? Aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o Espírito Santo passa a habitar nas pessoas. Mas agora aconteceu algo interessante. Jesus, antes de derramar o poder do Espírito Santo na vida deles, ele falou para eles, olha, vocês, e eles queriam saber de outras coisas, mas Jesus falou para eles, Atos 1, não vos compete saber os tempos e estações, mas vocês vão receber o dom do Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas. Vocês vão ser revestidos de poder. Revestidos de poder, olha aí. Vocês vão ser revestidos de poder, para que vocês sejam minha testemunha. Aqui, Samaria, até os confins da terra. E aí agora o Senhor manda eles ficar em Jerusalém, e lá eles ficam, e ali o Senhor derrama sobre eles o dom do Espírito Santo. E aí a gente vê uma coisa interessante. Esse revestimento de poder. Pedro agora já prega abertamente, corajosamente, revestido deste poder. Pedro agora prega sem medo algum de ser preso, de ser morto, de ser maltratado. Ele agora prega com ousadia a palavra de Deus. E começa a acontecer algumas coisas que, aleluia, o homem natural não teria capacidade de produzir isso. Eu vou usar a palavra produzir isso, embora não seja do homem, mas seja de Deus. Mas Deus usa o homem. E Deus agora começa a usar o homem. E eles... Então Pedro está ensinando para eles, olha, e aí vocês vão receber o dom do Espírito Santo. E esta promessa não é só para vocês aqui. Essa promessa é para os vossos filhos, é para os que estão longe, e aí a gente vai ver que o Espírito Santo desceu, esse mesmo dom do Espírito Santo desceu sobre a vida dos gentios, porque aí era só judeu, mas aí desceu sobre a vida dos gentios também. Cornélio, lá e a sua casa, outras pessoas que nem conhecia, nem sabia que existia o Espírito Santo. Ele não estava nem sabendo na questão dos dons, não, nem sabia que existia o dom do Espírito Santo, a ponto de Paulo orar por eles, colocar a mão sobre eles e eles ser batizados com o Espírito Santo. Então,
A promessa é para todos quantos estão longe e para todos quanto o Senhor chamar. Se você não crê nos dons do Espírito Santo para hoje, então você também não pode crer que você é chamado. Você também não pode crer que você é chamado por Deus. Você concorda comigo? Se você não crê nos dons do Espírito Santo hoje, então tampouco você tem que crer também que você é chamado. Você foi chamado por Deus. Porque a palavra do Senhor permanece firme para todos quantos forem chamados. Então, hoje, é logicamente que, falando nesse assunto, e aí nós vamos ver aqui, nós vemos aqui em 1 Coríntios 12, que existe variedade de dons espirituais. Existem os dons de curas, os dons de línguas estranhas, os dons de profecia, e aí eu quero entrar nessa parte de profecia, porque é uma das partes bem atacada. Ah, eu não creio em profecia. Amém. É um direito seu. Mas querer dizer que não tem o dom de profetizar hoje, que não está autorizado o dom de profetizar hoje para a igreja, aí você vai me desculpar, mas não é isso que a Bíblia diz, não. A não ser que a minha Bíblia não seja a sua mesma Bíblia. Mas se for a Bíblia Sagrada, aí nós vamos ter um problema. Por que nós vamos ter um problema? Porque está aqui, inclusive o apóstolo Paulo, ele ainda incentiva a buscar principalmente o dom de profetizar. Alguém pode dizer assim, não, mas a pregação é a profecia. Depende. Depende. Depende de qual pregação nós estamos falando. Por quê? Por quê? Porque a profecia, ela fala de coisas futuras. E aí há uma confusão, até mesmo dentro do meio pentecostal, e eu concordo com isso. Há uma confusão que as pessoas não sabem o que está acontecendo, o que se está operando. Ou outro dom importantíssimo também, que a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele deixa lá, e é importante nós buscar o dom de discernimento, e é por isso que tem que ter o dom de discernimento, mas está, como eu já falei, está tendo um problema, estamos tendo um problema sério aí, porque não adianta você ter uma arma se você não saber usar. Não adianta você ter uma arma se você não saber usá-la. E hoje há uma confusão muito grande aí, como eu já falei, no meio pentecostal mesmo, em relação à profecia. As pessoas não sabem mais o que é profecia, o que é revelação, o que é visão, e mistura tudo dentro ali de um pote e faz ali uma salada de fruta. E aí gera confusão. Aí gera perturbação. Então, quando nós vemos aqui, principalmente o dom da profecia, gente, profecia fala de futuro. Eu não posso profetizar o passado, posso? Eu posso profetizar passado? Eu posso profetizar o que eu estou vivendo no presente? Não, profecia vai sempre falar de futuro. Então, aí eu já volto aí no dom de discernimento, antes de dar glória a Deus, antes de dar aleluia, antes de deixar-se extravasar, quando ouve alguma coisa, procura saber o que está ouvindo, o que está acontecendo ali, para depois você dizer o amém. Então, hoje as pessoas aí não estão sabendo o que é profecia, não estão sabendo o que é revelação, não estão sabendo o que é visão, não estão sabendo mais nada. Eles estão só dando lugar. E muitas das vezes, a carnalidade. Essa que é a verdade. E a gente está vendo isso aí nas redes sociais. Pessoas usando o nome de Deus e dando as suas profetadas
Deus não mandou, a pessoa está lá porque ele quer mostrar uma aparência de espiritualidade, essa que é a verdade, né? E ele quer mostrar a todo custo que ele é alguém que, sabe, que vive ali no sobrenatural e aí entra para o lado da carnalidade. Isso traz confusão, porque nem todo mundo aprendeu ainda o que a Bíblia diz assim: sede simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Tem gente sendo só simples e esquece da prudência. E aí gera confusão, gera problemas na igreja, gera problemas na família, né? Só que, porém, é o seguinte: os dons são verdadeiros. O dom está aí para quem buscar, para quem crê e para quem foi chamado. Então, a promessa de Deus é para você que foi chamado. A promessa dos dons espirituais é para você que foi chamado, é para mim que foi chamado. Negar eles até você pode negar. Porém, você vai estar na contramão da Bíblia. Então, o que acontece? A gente vai ver isso aí. E tem gente afirmando, essa semana mesmo eu fiz um comentário em relação a um pastor bastante conhecido, e ele ali falando sobre este assunto, e alguém ainda quis fazer uma chacotazinha, porque a pessoa estava dando nas suas palavras, essa pessoa estava dando um tititi na cabeça dos pentecostais, porque ele estava falando em relação à profecia, a não existência, não profetas, não tal. Primeiro é preciso saber daquilo que está falando. Nós devemos ouvir, analisar, e este análise, quando vem, se a palavra ela vem supostamente da parte de Deus, nós temos que analisar. Inclusive, a profecia ela tem que ser julgada. A profecia ela tem que ser julgada. Por quê? Para nós saber a fonte. Não é ir acreditando em qualquer coisa, essas baboseiras que a gente tem visto aí nas mídias sociais. Pessoa falando que coisas que só Jesus tem misericórdia. São os aparecidos de plantão. É essa a minha expressão. Não, mas analisar. E a profecia, a Bíblia diz que nós temos que julgá-la. Julgar a profecia. Não estou falando de julgar o profeta, não. Em alguns casos tem que se julgar o profeta também. Porque Jesus falou que não pode da mesma fonte vir água doce e água salgada. Jesus falou que pelo fruto conhecerias a árvore. Então, há momentos que nós temos que julgar até o profeta também. Mas devemos julgar principalmente a profecia. Ver se ela tem coerência bíblica. Essa que é a realidade. Mas negar que este dom ele existe e é atual é negar a própria Bíblia. Por quê? Vamos lá para a palavra de Deus. 1 Coríntios, Atos Apóstolos, perdão. Atos, capítulo 2, não, perdão, Atos 11, 27 a 30. Olha o que diz aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Versículo 27 a 30. Olha aí que diz aí, olha. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo, o qual aconteceu no tempo de Cláudio. Então, olha aqui. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que desciam profetas.
Aí alguém vai tentar dizer que profetas, ministério profético, veio até João Batista. Concordo. Bíblia. Concordo. Ministério profético veio até João Batista. Só que há uma diferença que ministério profético é o dom de profetizar. Ministério profético, como na época do Velho Testamento, a qual o profeta ele tinha a tarefa de, de receber de Deus a mensagem e passar por povo, e passar para o povo, né? Era um ministério específico, não era como hoje. Não era como hoje. Até também é bom lembrar que o mesmo Espírito Santo era dado na vida de pessoas específicas. Não era todo mundo que recebia o Espírito Santo. É? Então, aí a Bíblia diz que o ministério profético, esse ministério profético, desta forma, ele veio até João Batista. Sim, senhor. Isso quer dizer que não tem mais ministério profético específico. Não tem mais. O ministério profético específico, como no Velho Testamento, não existe mais. Concordo, isso é Bíblia. Agora, o dom de profecia acontece. E engraçado que até a própria Bíblia aqui agora, né? Lucas, escrevendo aqui o livro de Atos, ele denominou aquelas pessoas de profeta. Só que não na mesma conotação dos profetas que veio até João Batista. Não. Mas Lucas reconhecendo que eles tinham o dom de profetizar. Porque o que está dizendo aqui, versículo 27, naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E um se destacou que foi Ágabo, que ele profetizou sobre a fome que viria. Olha aí, profecia em relação à salvação, ao plano salvífico, em relação ao que vai acontecer no fim e em decorrência também aí, nesse meio aí até o fim, não há mais. Já está profetizado. Não há mais. Então, se algum profeta surgir aí com uma profecia em relação a fora do que está aqui, em relação a esses assuntos, aleluia, repreenda ele, né? Em nome de Jesus. Mas profecia no que diz no cotidiano do ser humano, essa é real. Olha aqui, o profeta Ágabo, ele profetizou que haveria fome, que viria uma fome sobre a terra. Ele profetizou, e esta fome ela veio. Ela veio. Ela veio. Ele profetizou pelo dom da profecia. Quem dá esse dom? O próprio Espírito Santo. O próprio Espírito Santo. Vamos mais para frente. Atos capítulo 13. Olha o que está escrito aí. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, olha aí, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Quem era Saulo? Aqui está falando quem era Saulo, quem era Barnabé. Pessoas convertidas ao Evangelho. Pessoas que receberam a Jesus como seu Salvador. Se a gente for olhar a história aí, Atos 9 vai falar quem era Saulo. Saulo era o quê? Perseguidor da igreja, inimigo, entre aspas,
do Evangelho. Mas agora convertido, ele recebe agora o Espírito Santo e recebe agora também o dom do Espírito Santo. E agora Lucas escrevendo denomina os tais como profetas. Por quê? Porque tinha o dom de profetizar. O dom de profetizar não está na vida de todo mundo. Assim como a palavra de sabedoria também não está. Assim como os dons de curar, e que aí vem outra contestação. Ah, não, mas não há mais agora como era no passado, como os apóstolos pregavam e as pessoas eram curadas. Por quê? O Espírito será que mudou? A palavra de Deus será que mudou? Então, a gente vai ver que não. Então, Paulo agora, e Lucas até usou um nome ainda, né, o nome anterior, Saulo, profeta. Profeta. Por quê? Profeta, porque tinha o dom de profetizar. Como algumas pessoas hoje têm o dom de profetizar. Não é todo mundo que tem o dom de profetizar. Agora, o apóstolo Paulo dá a entender que quem quiser pode buscar e Deus pode dar. Porque isso é um dom, isso é uma capacidade sobrenatural de dizer o que vai acontecer lá na frente. Assim como também nem todo mundo tem os dons de curar. É todo mundo que coloca a mão sobre alguém e as pessoas são curadas. É todo mundo que ora e as pessoas vão ser curadas. E aí que está o perigo. Eu não tenho, porque eu não tenho, não vale, não serve, não pode existir. Aí eu começo a malhar, aí eu começo, né? Só que aí eu estou indo na contramão da Bíblia. Eu estou indo na contramão da Bíblia. Eu estou indo na contramão da Bíblia. Então, o perigo de muitas pessoas aí que a gente está vendo aí, supostos pastores, supostas sabedorias, porque o camarada acha que como eu já falei, estou sendo até repetitivo, como ele acha que tem um anelzão no dedo, ele pode falar o que quiser e que tem que ser assim. Não, peraí, não é dessa forma. Não é dessa forma. Então nós vemos aqui, isto é Bíblia. Isto é Bíblia. Isto é Bíblia. Isto aqui não é algo que foi tirado aí de um recorte de jornal, ou não, isso aqui é Bíblia. É Bíblia. Então, são coisas reais. São coisas que estão aqui. São coisas que Deus, ele por sua misericórdia, ele deixou para capacitar a sua igreja a cumprir esta missão tão maravilhosa, mas também tão difícil de estar pregando o evangelho. Ainda mais nos dias de hoje, essa geração que nós estamos vivendo, uma geração que não quer Deus, uma geração que não tem limite, uma geração que não sabe o que é temor a Deus. Então, o Senhor deixou esses instrumentos para serem usados pela igreja. A igreja que não está, que não usa, não vou fazer crítica alguma. Como eu já falei, se a pessoa não crê, ele não crê, mas ele crê em Jesus como seu Salvador e procura andar segundo o que ele ensinou, amém. Quero dizer também que dons espirituais não garante ninguém lá no céu. Dons espirituais não garante ninguém lá no céu.
Dons espirituais também não é sinônimo de santificação. Viu? Não é. Não vamos enganar. Não vamos nos deixar levar por isso. Né? Dons espirituais é uma ferramenta, uma capacidade que Deus deixou para nós usarmos para edificação do corpo de Cristo. Não garante salvação. E aí a gente vê muitas coisas aí acontecendo por aí, porque as pessoas entrando em algumas áreas aí que não era para entrar, fazendo o que não devia fazer, porque eu sou usado por Deus. Quero dizer também que a unção na vida de cada um de nós é por misericórdia e graça. Não é? Aí eu volto para a palavra de Deus quando aquele homem foi curado, lá na porta do templo chamada Formosa, olha aí. Ele foi curado e as pessoas começam a olhar para os apóstolos como se eles fossem deuses. E Pedro chama a atenção dele e fala: aqui, varões, vocês estão olhando para nós como se, por nossa santidade, este homem aí agora foi curado? Ele foi curado pela fé no Senhor Jesus. E quantas pessoas não estão tendo a humildade de falar isso? Deus usa sim, e Deus usa, e tem usado algumas pessoas sim. Embora tem muitas coisas aí que são milagres de mentira. São pessoas que estão sendo pagas, infelizmente, é uma coisa que a gente tem que falar, pessoas que estão sendo pagas para dar falso testemunho, para atrair mais pessoas, para darem um rendimento maior na igreja. Tem isso? Tem. Ah, meu irmão, lógico que tem. É lógico que tem. Claro que tem. E a gente vai ser hipócrita de falar que não tem? Tem. Infelizmente tem. Mas isso não anula a veracidade da palavra de Deus e daquilo que Deus deixou para a sua igreja para que pudesse ser usado. Então tem muitas pessoas sendo usadas sim por Deus. Mas às vezes também tem muitas pessoas que faltam um pouco de humildade em pegar esta glória que é para Deus e trazer para si próprio. É algo que não se deve fazer. Mas, então, o que acontece? Está aqui. Está aqui. Então, havia profetas na igreja. Pessoas que tinham o dom de profetizar. Viu? Pessoas que tinham o dom de profetizar. E esses dons, eles não cessaram por aí. Como a promessa, como diz a Bíblia, era para todos que estão longe, todos quantos sem Deus, o Senhor chamar. Eu estou falando aqui porque eu sou batizado com o Espírito Santo. Eu sou batizado com o Espírito Santo também. Eu recebi esse revestimento de Deus. E se eu não tivesse recebido, meu irmão, será que eu seria um pastor? Eu acredito que não. Porque pastor não é aquele que tem a carteirinha. Pastor não é aquele que vai lá no seminário e ele sai dali com um diploma, né, na mão. Há uma inversão aí de valores aí, porque as pessoas acham que ser pastor é ir lá na gráfica, lá não sei na onde, fazer uma carteirinha e sou pastor. Outros acham que é ir lá no seminário, fazer um curso de teologia e alguém colocar a mão na sua cabeça e declarar que é pastor. Não. Ser pastor primeiro tem que ser chamado por Deus. Tem tantas coisas acontecendo aí porque Deus não chamou. Quando você vê aí pessoas aí se suicidando, pessoas aí que estava aí supostamente liderando alguém e voltar para as drogas, e voltar
para bebedice e voltar para estas coisas e até mesmo se suicidar, é porque realmente não foi Deus que chamou. É triste falar isso, mas realmente não foi Deus que chamou. Porque quem Deus chama, Deus sustenta. Quem Deus chama, Deus dá capacidade para poder passar pelas lutas, passar pelos vendavais. Né? Eu não vi, pelo menos na Bíblia, eu não vi ninguém que voltou atrás, que foi chamado por Deus e voltou atrás. Ah, mas aí alguém vai querer me trazer Elias como exemplo de alguma coisa. Peraí, meu irmão. Pastor não é super crente, pastor não é um ET, não. Pastor é ser humano. Então, pastor sente tristeza, pastor sente alegria, pastor sente raiva. Somos humanos, meu irmão. Somos humanos. Deus não tirou de nós a capacidade emocional, não. Nós temos ela. E Elias, homem de Deus, mas ninguém pode dizer que Elias ele passou por aquele período difícil e alguém tem a cara de pau de falar que Elias foi covarde ainda, que ele, peraí, meu irmão. Vive 10% da vida de Elias. Vive 10% da vida daqueles homens que Deus chamou lá no passado. Vida solitária. Vida solitária. Morte rondando todo dia. Porque eles pregavam, era contra reino, contra nações, contra poderosos. Aí, Elias, já esgotado, pede a morte. Isso aqui não quer. A Bíblia não fala que Elias se suicidou. Elias pegou uma espada. Não, agora eu vou me suicidar, Senhor, porque eu já não estou aguentando mais. Ah, Senhor, agora eu vou pular desse penhasco. Não tem nada disso. Elias foi sincero com Deus, Senhor, eu estou cansado. Eu estou cansado. Homem físico. Homem como eu e você. Senhor, eu estou cansado. Outra coisa, Elias não tinha aquele carrão, para deslocar de um lado para o outro. Não, era na base da canela, meu irmão. Era na base do dedão. Senhor, eu estou cansado. Eu não estou aguentando mais. Os anos também vão passando. Então, Elias agora, mas a Bíblia não fala que Elias quis se suicidar, não. Elias pediu ao Senhor a morte. É diferente. Ele pediu ao Senhor, tira a minha vida, eu não estou aguentando mais. E Deus falou para ele, Elias, não, você vai comer, vai beber, vai ser longa ainda o seu caminho, você vai ter que fazer, ainda tem a missão para ser cumprida. Eu não vejo nenhuma vírgula aqui que Elias questionou a Deus e que Elias temou com Deus. Não, Senhor, não, mas é... Não. Opa. Elias agora se põe de pé novamente e vai cumprir o que Deus falou. E Deus agora promete, cumpre para ele, com ele também. E a Bíblia diz que Elias agora, ele foi tirado da terra. Oh, que coisa maravilhosa, né? Elias foi tirado da terra. Deus o chamou para si. Deus o tomou para si. Então, não posso pegar a história de Elias e querer dizer que eu estou com vontade de suicidar, porque a luta está grande, porque isso, que aquilo, porque ele... Não, peraí, meu irmão, não confunde as coisas, não. Confunde as coisas, não. Então, muitas pessoas estão entrando nessa situação porque não foram chamados por Deus, foi chamado pelo homem. E muitas das vezes aí, né, como eu já falei, hoje a gente vê alguma coisa interessante, se o camarada ele não tem uma chamada, mas ele tem dinheiro, ele tem uma posição social boa, ele tem uma condição financeira boa, aceitou Jesus hoje, amanhã já é púlpito, amanhã já é ministério na igreja. Porque eu não posso perder este homem, eu não posso perder esta mulher.
Em relação à mulher, eu gostaria também de dar minha opinião aqui, porque eu vejo muita gente boa aí, mas dissimulando, muita gente boa aí combatendo heresias aí, mas apoiando outras, inclusive o Ministério Feminino Pastoral, que não tem base bíblica nenhuma para se consagrar uma mulher a pastora, para estar liderando, pastoreando um grupo. E eu não tenho nada contra as mulheres, não sou machista, mas prezo pela palavra de Deus. E eu quero ver eu desafio algum teólogo aí de plantão me provar na Bíblia que existe um ministério feminino. Existe um ministério feminino pastoral hoje, por quê? Por que que existe? Existe por causa da ganância do homem. Existe por causa do interesse financeiro dos homens. Igrejas que outrora não aceitavam e que combatia, debatia sobre isso ferrenhamente, contra, hoje estão lá com as portas abertas. Hoje estão lá com o ministério feminino, pastoral. Eu não estou criticando aqui as irmãs, não, pelo contrário. Deus tem usado muitas irmãs por aí e Deus continue usando as irmãs em nome do Senhor Jesus, mas usando, aleluia, biblicamente, usando naquilo pela qual elas foi designada, não pelo homem, mas por Deus. E hoje, a gente vê aí ministério, aí pega aí, outro dia mesmo estava vendo aí, questão de pastoras aí, supostamente pastoras, suicidando, deixando marido, deixando filhos. Por quê? Porque não estão, no primeiro, não tem isso na Bíblia, não tem ministério feminino pastoral na Bíblia. E eu desafio a qualquer um me provar que tenha. Se conseguir me provar que tenha, eu vou aceitar que estou errado e venho aqui. E venho aqui, ao vivo, dizer que eu estava errado. Ah, tem alguém que tem até o disparar de usar a Raquel lá para dar ênfase, para dar legalidade ministério pastoral feminino. Peraí, é achar que talvez todo mundo perdão a palavra, é achar que todo mundo é aloprado. Né? E aí é um problema sério, porque, como eu já falei, quando é chamado por homem, colocado lá, acontece o que nós estamos vendo aí. A pessoa não vai aguentar. Porque Deus tem compromisso com aquilo que ele colocou, aquilo que ele chamou. E muitas das vezes que nós estamos vendo aí não é o Deus que está colocando, é o homem. Até porque, veja bem, se o camarada ele tem um poder aquisitivo, tem uma posição social bacana aí, ele não é chamado, mas ele é colocado lá e tal, beleza pura. E muitas das vezes aquele que tem chamado, ele está lá, ele tem chamada, mas ele é um operário do dia a dia. Ele é aquele irmãozinho simples, muitas das vezes ele não é reconhecido. Por que ele não é reconhecido? Por que ele não é reconhecido? E aí não precisa eu responder por quê. Então, o que acontece? Não, talvez você que está me vendo agora, talvez você que queira me questionar nesse assunto, principalmente quando a gente fala em questão do Ministério Feminino Pastoral, tanto em meio a tantas conquistas, supostas conquistas que as mulheres estão tendo hoje, né? Talvez você queira me questionar, mas eu estou falando algo bíblico aqui. Eu gostaria que também as pessoas, se me questionarem, me questionem na Bíblia, me prove na Bíblia ao contrário. Me prove. E aí, o que nós estamos vendo aí é essa situação. É essa situação. E aí, o que acontece? Aí, eu deixo de acreditar no que a Bíblia diz, eu deixo de acreditar no que a Bíblia traz para mim, para acreditar, muitas das vezes, em suposições de alguém, como eu já falei, que está lá com um anel no dedo, que está lá, muitas das vezes, com um título, mas não é.
mas não tem de Deus. Então, pastor, não é isso não. Pastor é aquele que é chamado por Deus. Pastor ele tem que ser chamado por Deus. Pastorear não é dirigir um culto na igreja. Pastorear é cuidar de almas, é cuidar de vidas. Né? E isto aí, a faculdade lá não vai te ensinar, não. O seminário não vai te ensinar, não. Porque tem muita gente aí que tem teoria. Teoria é uma coisa, meu filho. Prática é outra. Teoria é uma coisa, prática é outra. Então, o que acontece? Aí, essas pessoas, muitas das vezes, eles vêm querer tirar verdades bíblicas que estão aí dentro da palavra de Deus e é para você, porque eles não creem, porque eles não têm nenhum interesse de crer e quer tirar isso, aleluia, também da sua vida. Então vamos lá, vamos mais um pouquinho na palavra de Deus, nós já daqui a pouco estaremos terminando. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, versículo de número 8. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, versículo de número 8. E diz assim: no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós com ele estávamos, chegamos a Cesareia, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha esses 4 filhas solteiras que profetizavam. Aleluia. Então, Lucas está relatando aí essa situação, este episódio que ele percebeu. Ele estava em Cesareia, entrou na casa de um homem chamado Filipe, que era um dos 7 que tinha sido escolhido lá para exercer o cargo de diaconato, mas agora ele era um evangelista. E ele tinha 4 filhas que profetizavam. Dons, o dom da profecia. O dom de profetizar. Agora, isto é real, isto é para mim hoje, é para você. É lógico que a fé ela tem que funcionar aí, porque se você não crê no que está aqui, não adianta. Você tem que crer, você tem que desejar de todo o seu coração, mas que está aqui, é real. Alguém pode contestar isso aqui? Alguém pode tirar isso aqui? Ora, como que não existe o dom de profetizar? Espera aí, meu irmão. Então, eu acho que é o seguinte, vamos analisar a Bíblia. Vamos analisar a Bíblia. Como eu já falei, toda questão que envolve Bíblia tem que ter esclarecimento da própria Bíblia. Haja vista, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, eu queria deixar esta palavra aqui para você nesta noite, você que tinha dúvida em relação a isso, ou não sabia e o que Deus ele tem para a sua vida ainda, coisas grandes e firmes, né? Que Deus tem para revelar a você, que Deus tem para dar a você, que Deus tem para capacitar você. E principalmente nesses últimos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos mais do que nunca do revestimento do poder de Deus. Porque senão, o que nós estamos vendo aí é, na realidade, uma prévia do que está para vir, né? Em relação à questão igreja, à questão evangelho. Então, mais do que nunca, nós precisamos estar revestidos de poder, para que nós possamos
como diz a própria palavra. Depois de fazer tudo, ficar firmes. Viu? Então, deixa essa palavra para você. Se você quiser mais algum esclarecimento, é só você entrar aí no meu no meu no meu no meu WhatsApp, ou pode até também estar entrando aí no enviando para mim por e-mail, né, a sua dúvida, estaremos respondendo. O e-mail é valdirpaspaz@gmail.com, né? valdirpaspaz@gmail.com. Você pode estar aí, se você quiser mais algum esclarecimento em relação a este assunto, né? E estaremos aqui também, praticamente quase todos os dias, trazendo uma palavra aqui. Você pode entrar ao vivo aí, e trazendo o seu questionamento. Nós vamos procurar também estar aqui tirando a sua dúvida ao vivo. Amém? O meu WhatsApp é 31 7102 4602. 31 7102 4602. Então, qualquer dúvida em relação a esse assunto, você pode me contactar, aleluia, por essas ferramentas. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, por mais este culto, sim, posso dizer este culto, Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, esta oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar aqui trazendo a tua palavra, que o Senhor abençoe o nosso ouvinte, Senhor, que está do outro lado, Pai querido, que o Senhor abençoe eles de uma forma gloriosa, que a tua palavra venha edificar-nos, fazer-os crescer na fé. Meu Pai, segundo a tua bondade. Pai amado, eu oro e abençoo a cada um segundo a tua bondade nesta hora, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.